E aí, pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo para vocês hoje mais um React. Dessa vez é uma mitologia, né? Voltar aí, trazer os mitologia, ver se consigo terminar os que ele postou, né? O Guilherme, do canal do Guilherme Analisa. É um pouco diferente, porque é o esclarecimento sobre a mitologia grega. É basicamente, acho que vai ser falando, né? Eu acho que vai ser, né? Basicamente isso de falar a diferença dos mitos que se tem, né? Porque você tem mitos, normalmente você tem mais de uma versão dos mitos, até onde eu sei, né? É bem diferente. Não lembro de ver pessoas fazendo react desse. Eu acho interessante, porque eu sempre tive essa dúvida, né, das diferenças, né, as diferenças de um mito pro outro. Até porque tem essas diferenças, né, o porquê. Mas enfim. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais e meu canal na roxinha. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. E aí, pessoal? Esse vídeo eu tô fazendo para explicar as decisões que eu tomo na hora de fazer os roteiros da minha série de mitologia. Não precisa de vinheta, vamos lá. Eu dividi esse assunto em 3 tópicos. O primeiro é escolher qual versão do mito eu vou contar. Porque, como vocês devem saber, com o passar do tempo, os mitos vão se modificando. Isso aí. E é importante lembrar que não existe uma versão correta. Algumas ficam mais famosas do que outras, mas ainda assim fica a critério do narrador escolher a que ele prefere. Exato. Por exemplo, segundo Homero, Afrodite é filha de Zeus e Dione. Já Hesíodo, que veio na sequência, diz que ela surgiu da espuma do saco do Urano quando ele foi castrado. Outros Oxi. exemplos são a Metis se transformando numa gota d'água ao invés de um mosquito, Hades levando uma flecha de Eros para se apaixonar por Perséfone ao invés de ser por conta própria, dentre outros. Em geral, eu costumo contar as versões mais difundidas, mas ainda assim são todas válidas. O que me leva ao meu próximo ponto. As Atende. histórias da mitologia, mesmo sendo muito influentes, também costumam ser bem superficiais, narrativamente falando. E o que eu quero dizer com isso é que a personalidade e as motivações dos personagens geralmente não são bem desenvolvidas e as histórias são muito simplórias, não se preocupando em dar explicações lógicas. E é compreensível que seja assim quando você para pensar que esses mitos surgiram há milênios e que foram Exato. transmitidos até certo ponto de forma oral por várias gerações e passaram pelas mãos de vários autores. Sim. Ou seja, é um gigantesco telefone sem fio que gerou uma série de histórias desconexas e sem uma coerência narrativa. E é aí que entra o Mitologia. Para resolver esse problema, ou pelo menos amenizar ele na medida do possível, eu tô me dando ao trabalho de colocar as histórias em ordem. Fora isso, na hora de escrever o roteiro, eu pego o mito, que geralmente é algo raso e cru, digamos assim, e eu acrescento detalhes e diálogos, às vezes até cômicos, para deixar a personalidade e as motivações dos personagens mais cativantes, e com isso tornar a história mais interessante e palatável para o público atual. Exato. Palatável é a palavra do dia, pesquisem. Ah, Guilherme, mas assim você tá alterando a Tornar um essência negócio dos mais mitos. Não, eu não entretivo tô. E para demonstrar isso, eu vou dar um exemplo. pro público, né? O mito do Senão ia rato de ser Perséfone chato. conta a seguinte Assim, história. Em determinado dia, Hades sobe ao Monte Olimpo, conhece Perséfone e se apaixona. Na sequência, ele conversa com Zeus, resolve sequestrá-la e lá no submundo ela come algumas sementes. Enquanto isso, sua mãe Deméter fica desesperada e para de cuidar das colheitas, causando fome no mundo. Aí, para resolver esse problema, Zeus decide fazer um trato com Hades e manda Hermes falar com ele. O dilema então se conclui com Zeus e Hades fechando um acordo e Perséfone passando metade do ano com sua mãe no Olimpo e metade como rainha no submundo. Essa é a história do rapto de Perséfone na sua versão mais pura. Ou seja, esses 5 pontos são a essência do mito. Sim. E agora eu pergunto pra vocês que assistiram Mitologia. Eu alterei ou deixei de contar algum deles? Até onde eu lembro, não. Em compensação, eu adicionei uma série de detalhes e interações que não existiam originalmente para que os espectadores se apeguem aos personagens e as motivações deles façam mais sentido. E com isso, a gente chega no último tópico. No decorrer do tempo, determinados autores fizeram mudanças significativas em alguns mitos, sendo que o caso mais evidente disso foi na principal obra do poeta Ovídio, muito apropriadamente intitulada Metamorfoses. Um bom exemplo é a história da Medusa, que segundo Hesíodo era filha dos deuses Forces e Seto e fazia parte das 3 irmãs monstruosas chamadas Górgonas, que tinham a capacidade de transformar quem as olhasse em pedra. A Medusa, Euríale, Equidna, Steno Euríale. e ela, que sem explicação nenhuma era a única mortal do Steno, grupo. falei Equidna, porque eu tava Mas lendo quem reserva, assistiu perdão. Mitologia sabe que não foi essa Eu versão que falei eu contei, Equidna porque eu e tava sim lendo a do Ovídio, reserva. no Metamorfoses, onde ela era uma donzela muito bonita que foi abusada por Poseidon no templo de Atena e na sequência amaldiçoada pela mesma. O que na minha opinião é uma versão muito mais interessante, que desenvolve arcos de personagem e que se mantém relevante até hoje. E os conflitos sobre qual seria a versão correta ocorrem porque Ovídio, apesar de ter estudado na Grécia, não era grego e sim italiano, e pelo fato de que ele nasceu logo após o fim da Grécia Antiga, quando ela foi conquistada pelo Império Romano. Então, teoricamente, esse mito estaria mais próximo da mitologia romana do que da grega. Tendo dito isso,
A mitologia grega e a romana estão diretamente conectadas. É verdade. A influência que uma teve sobre a outra é colossal, a ponto de que surgiu o termo mitologia greco-romana. Então, querer separar completamente uma da outra é algo extremamente leviano. Fora que o Metamorfoses permanece até hoje como um dos trabalhos poéticos mais aclamados de mitologia e um dos poemas mais influentes da história da poesia e da arte, sendo influência para Dante Alighieri e até William Shakespeare. Então eu estaria fazendo um desserviço a vocês se eu desconsiderasse o trabalho de um dos maiores autores da mitologia greco-romana. Eu encerro meu caso e até a próxima! Ok, interessante. Interessante. Não sei se vai ser tão interessante fazer ter feito react disso, né, pra vocês. Eu achei bem interessante, principalmente porque falou bem dessa questão, né, da por que mudam os mitos de um pro outro. E deu meio que uma margem pra gente entender mais ou menos como que ele faz pra criar, né, os vídeos dele, assim, né? Porque como ele falou, os mitos, eles são bem rasos e você simplesmente falar o mito talvez não fosse tão interessante para um público, né, para um vídeo do YouTube. E essa forma que ele faz de trazer até um teor cômico fica bem mais interessante. E como ele mesmo falou, né, traz mais... tentar deixar mais evidente personalidade, motivação e tudo mais. Né? Porque por um mito, às vezes, pela própria forma, pelo próprio exemplo que ele deu ali do Rapto da Persephone, você vê que fica um negócio meio superficial, como ele mesmo falou, né? Então, é interessante. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva para ajudar demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!